11 de agosto de 2026. Nesta terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santa Clara Virgem. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Terça-feira, terçou, que alegria nós nos reunirmos aqui virtualmente e partilharmos a palavra do Senhor. Vamos iniciar este nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 2, versículos do 8 ao capítulo 3, versículo 4. Assim fala o Senhor: quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. Desenrolou diante de mim, estava escrito na frente e no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca, ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu o comi e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Hoje nós começamos a reflexão do texto do profeta Ezequiel. E Ezequiel é um dos grandes profetas do exílio. Era sacerdote de família bastante conhecida, filho de Buzi. Foi deportado para a Babilônia na primeira leva de exilados no ano de 597 a.C., no tempo do rei Joaquim, também chamado Jeconias, né? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E Ezequiel ele viveu, portanto, não em Israel, mas na terra do exílio, junto ao rio Quebar, numa colônia de deportados chamada Tel Abib, na região da atual Babilônia, né? Atual Iraque. Tá? Então, Ezequiel, gente, ele recebeu o chamado profético mais ou menos pelo ano de 593, 4 anos antes da primeira deportação para o exílio, né? E era o 5º ano do exílio de Joaquim, né? E o seu ministério se estendeu até aproximadamente no ano 571. Então, Ezequiel, ele profetizou durante os anos mais sombrios da história de Israel, né, gente? A queda de Jerusalém e a destruição do templo no ano 587, 586. Então, o povo, longe da terra prometida, vivia a crise da fé. Onde está Deus, né? Será que Deus nos abandonou? Então, a mensagem de Ezequiel, ela tem duas grandes partes. Na primeira, ele anuncia o julgamento, ele anuncia a ruína de Jerusalém, que a consequência da infidelidade do povo, da questão da idolatria, da injustiça, da falsa segurança religiosa. E na segunda parte, ele anuncia a consolação, porque o povo já está no exílio. Então Deus não abandona o seu povo.
Promete um coração novo, um espírito novo, e promete a restauração, né? Então, ao mesmo tempo que Ezequiel, gente, ele é o profeta da severidade por parte de Deus, mas também ele é o profeta da misericórdia fiel, tá? Então, um texto muito bonito. A perícope de hoje, ela pertence justamente ao relato da vocação e do envio do profeta, tá? Logo após a grande visão da glória do Senhor. Então, muito bem. Nós ouvimos hoje o capítulo 2, versículos do 8 até o capítulo 3, versículo 4. E esse texto de hoje, ele é a continuação direta da cena da vocação de Ezequiel. Então, Ezequiel, ele vê a glória de Deus, ele cai por terra, ele ouve a voz que o chamava, né? O chamava de filho do homem, e ele recebe a missão de falar a esse povo rebelde. Então, na parte que nós lemos, Deus dá ao profeta um rolo, que é, hoje, se nós pudéssemos trocar essa expressão, nós chamaríamos de livro, né? Porque antes era rolo, eram pergaminhos, né? Então Deus dá ao profeta um rolo, um livro escrito, e ordena que ele o coma. Uma cena bastante bizarra, né? Então é uma ação simbólica típica de Ezequiel. O profeta, ele não apenas ouve a palavra, mas a assimila, a torna parte do seu próprio corpo, para depois poder anunciá-la, né? Então nós vemos aqui que neste rolo que Ezequiel vai comer, nós vemos que existem cantos fúnebres, lamentações, ais, ou seja, a mensagem de julgamento que Ezequiel deverá proclamar. Interessante, né? Mas ao ser comido o rolo, ele é doce como mel. Então aqui há um paradoxo que atravessa toda a vocação profética. A palavra de Deus, ela pode ser dura no seu conteúdo, gente, mas ela é sempre doce na origem. Porque vem de Deus, né, gente? Porque conduz a vida, né? Então o profeta, ele é enviado à casa de Israel para falar as palavras de Deus, como diz o texto, as minhas palavras, né? Muito bem. Uma coisa importante para nós compreendermos esse texto é a questão do título, né? Filho do Homem. Esse título, Filho do Homem, ele aparece cerca de 93 vezes na profecia de Ezequiel. Muito recorrente. E aqui não é um título de glória, mas de humildade. Recorda ao profeta que ele é um ser humano frágil e mortal, né? Diante da majestade de Deus, né? Então toda vocação começa exatamente por essa consciência, né, gente? Quem fala em nome de Deus não é Deus, mas é um homem chamado e sustentado por Deus, mas não é Deus, né? E Deus, ele pede duas coisas: escutar e não ser rebelde, né? Então o povo de Israel, ele é descrito como esse bando de rebeldes, Bet Meri, uma expressão repetida ao longo de todo o livro. E a rebeldia, ela é a recusa de escutar a palavra, de obedecer à aliança, né? Ezequiel, ele deve ser diferente, né? Antes de ele falar, ele deve aprender a escutar. Interessante. E a profecia, ela não nasce da iniciativa humana, mas da escuta obediente da palavra, né? Outro sinal importante é a questão da mão estendida, né? A mão estendida é um gesto recorrente em Ezequiel. A mão do Senhor que o toma e o conduz, né? Então é o poder de Deus que age, que capacita o profeta. Na mão, um rolo escrito.
escrito na frente e no verso. E a mensagem está completa, plena, sem espaço para acréscimos humanos. Interessante. Gente, antes de anunciar qualquer coisa a respeito de Deus, nós somos sempre convidados a escutarmos, né? Nós vivemos, gente, numa cultura que fala muito e escuta pouco, inclusive na vida de fé. Quantas vezes nós queremos dar a nossa opinião sobre Deus, sobre a igreja, sobre os outros, sem antes nos deixarmos interpelar pela palavra, né? Essa perícope de hoje, ela nos questiona, será que nós somos rebeldes? A rebeldia aqui não é ação cristã, mas a sua recusa obstinada de deixar que Deus nos fale, nos governe, nos converta, nos governe. Então, há uma rebeldia sutil que nos faz acreditar, né, ou aceitar de Deus apenas o que é confortável e descartar o que nos incomoda. Mas Deus, gente, nos pede uma escuta total da palavra, a palavra inteira, inclusive as lamentações e os ais que nos chamam à conversão. Interessante, né? Muito interessante. E olha, gente, nós vivemos num mundo complicado. Vocês sabem disso, né? Até mesmo dentro da igreja. Hoje as coisas já estão complicadas, já dentro da igreja. As pessoas vão na igreja e elas fazem a lei delas, entendeu? Não tem mais aquela disposição de obedecer aos mandamentos, às leis da igreja. Quanta gente se afastou da igreja porque a igreja não fez sua vontade diante das prescrições canônicas, das leis. E não é assim. A coisa não é assim. Depois nós vemos nos versículos do 1 ao 3, do capítulo 3, há aqui uma ordem que é clara e repetida. Come, né? Primeiro come, ou seja, assimila a palavra profundamente. Não basta ouvir com os ouvidos, é preciso que a palavra entre no corpo, no ventre, nas entranhas, no centro da pessoa. Então o profeta ele não é um simples porta-voz que repete algo externo, ele é alguém transformado pela palavra que ele anuncia. Interessante. E o detalhe das entranhas aqui é um detalhe forte. Deus, ele pede uma assimilação total, não superficial. A palavra ela deve nutrir o profeta por dentro. Por isso que ela precisa ser comida, degustada. E era doce como mel, né? Diz o texto. Na boca, né? Então, na boca era doce como mel. Interessante. Gente, quantas vezes nós tratamos a palavra de Deus como algo que nós lemos como que de passagem, sem deixar que ela nos transforme. Eu sempre questiono, né? Pega, por exemplo, minha paróquia aqui, que passa uma multidão de gente de fim de semana. Até que ponto todo mundo de fato come a palavra, ou seja, ingere a palavra, coloca a palavra na vida? É um grande questionamento para nós. Será que a palavra tem transformado o coração de todas as pessoas que congregam a igreja? Comer rolo, comer a palavra é um convite à relação íntima com a Escritura. Lê-la com calma, meditá-la, deixá-la crescer ao ventre. Exatamente o que a gente faz aqui nesse programa Reflexão Diária, né, gente? Há 6 anos que eu gravo diariamente essas reflexões, ininterruptamente, digo a vocês, de maneira muito honrosa. Qual que é o objetivo? Fazer com que a palavra seja comida, seja degustada, seja colocada para dentro.
É esse o objetivo. Nós precisamos entender um pouco mais a Bíblia, gente. E olha, não dá para levar mais uma vida superficial de contato com a palavra. A palavra precisa ser degustada, ser comida, ser saboreada. Interessante isso, né? Muitas vezes nós fugimos da palavra porque ela nos confronta. Mas quem assimila com fé, descobre que no fundo a palavra é doce. Por quê? Porque é a palavra de um pai que nos ama. Muito interessante, né? Muito interessante. Depois, o versículo 4 do capítulo 3, né? Filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel, fala-lhes com as minhas palavras. Fala-lhes com as minhas palavras. O profeta, ele não fala com as suas próprias palavras, nem as suas opiniões, nem as suas conveniências. Ele fala a palavra de Deus. Ele fala a palavra de Deus. Gente, todo cristão é, pelo batismo, alguém enviado. Nós não precisamos de sermos profetas de ofício para ter uma missão. Cada um de nós é chamado a ir ao encontro dos irmãos, na família, no trabalho, na comunidade. Bonito isso. E a pergunta que o texto nos faz: que palavras que nós estamos levando às pessoas? Será que nós não estamos levando as nossas opiniões pessoais, os nossos ressentimentos, as nossas queixas, ou nós levamos efetivamente a palavra de Deus? Para nossa reflexão. Muito bem, minha gente, nós vamos encerrar porque o tempo já vai delongando, mas é uma palavra muito bonita mesmo. Alguns pontinhos para sua reflexão ao longo desse dia. Primeira coisa, escutar antes de falar. A gente precisa escutar mais a Deus, gente. Não é? A palavra profética nasce da escuta obediente, não da iniciativa humana. Segundo ponto, assimilar a palavra até que seja doce. Mais um item aqui que vem nos dizer assim: não basta ouvir, é preciso comer a palavra. Deixá-la descer ao ventre, às entranhas, né? Deixar com que ela se torne a nossa vida. Terceiro ponto, ir e falar as palavras de Deus. Olha, gente, toda vocação desemboca em missão. Nós somos convidados a irmos, somos enviados ao encontro dos irmãos, não para impor as nossas opiniões, mas para transmitir fielmente as palavras de Deus, com humildade e confiança. Nesta memória de Santa Clara de Assis, gente, esse texto ganha um eco especial. Nós sabemos que Santa Clara foi uma mulher que escutou a palavra, que assimilou radicalmente, a ponto de abandonar tudo por amor ao Evangelho e ao Cristo pobre, né? Ao lado do seu parceiro São Francisco de Assis, e fundou até mesmo uma família religiosa que até hoje vive na contemplação, né? Vive da confiança, da providência de Deus. Então, como Ezequiel, Santa Clara descobriu que a palavra de Deus, mesmo exigente, ela é doce como mel, porque quem a acolhe encontra no fim o próprio Deus, não é? Vale a pena. Então, gente, para encerrar esse programa hoje, eu deixo aqui uma pergunta: você tem cultivado intimidade com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura? Ou você tem vivido uma vida morna? E não tem desculpa, gente. Aqui nesse programa mesmo, nós fazemos o estudo da palavra diariamente.
Quem acompanha essa reflexão aqui se espera que tenha crescido no conhecimento da Bíblia. Né? Isso não é presunção, não. Nós temos feito estudo do contexto histórico, depois, né, atualizar a palavra na vida. Isso tem sido feito. Será que nós aproveitamos de todos os meios para crescermos no amor a Deus? Reflitamos sobre isso. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Amanhã nós nos encontraremos para mais um programa Reflexão Diária. Lembremos sempre, Deus está no comando de tudo.